A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu quero abençoar a tua vida e eu quero convidar você a acompanhar comigo, a compartilhar uma palavra que está escrita lá no livro de Salmo de número 40. Esse é um salmo de Davi, onde Davi estava passando por uma situação difícil e Deus, como sempre, todo aquele que busca em Deus, todo aquele que espera em Deus, Deus deu um grande livramento para ele. Mas existem certos segredos para conseguir esse livramento de Deus, existem certos segredos para conseguir a bênção de Deus. Então eu quero compartilhar com você Salmo de número 40, a partir do versículo 1. Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e o temerão, e confiarão no Senhor. Então aqui, Davi, ele conta para nós um ciclo, da vida dele, onde ele passando por uma grande dificuldade, a palavra do Senhor diz que ele esperou, ele buscou em Deus, Deus deu o livramento para ele, fez uma mudança na vida dele, e deu um ânimo novo, colocou um cântico nos lábios dele, colocou um cântico novo, colocou uma nova esperança, colocou um novo ânimo na vida de Davi. Então, talvez você até mesmo que tenha perdido a esperança por algum motivo, anda meio desanimado, talvez aquilo que você tem pedido para Deus ainda não aconteceu. Então eu quero contar para você um segredo de se receber a bênção de Deus, que está aqui nessa palavra. Logo no início do versículo 1, a primeira palavra que está escrita é assim: esperei, disse Davi. Então, o segredo de todas as coisas com Deus é você saber esperar. A própria fé, diz a Bíblia, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E se tem uma coisa que ninguém gosta de fazer, é esperar, não é mesmo? Todo mundo quer as coisas para ontem, todo mundo quer as coisas urgente. Eu não tenho tempo de esperar, eu preciso para agora, eu preciso com uma urgência. Não é assim que as pessoas dizem? Pois é, com Deus isso não funciona. Com Deus nós temos que entender que existe a maneira de Deus nos abençoar. Não é a maneira que nós queremos que Ele nos abençoe, é a maneira que Ele quer nos abençoar. E Ele só abençoa através da sua palavra. Se você quer saber a vontade de Deus, você tem que ler a Bíblia. Aqui está escrito qual é a vontade de Deus, como que eu posso receber a bênção de Deus e de que maneira Ele me abençoa. E Davi entendia muito bem disso, porque ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. Então ele diz aqui, esperei. Então a primeira coisa é saber esperar. A pessoa que ela não sabe esperar, dificilmente ela vai alcançar grandes coisas em sua vida. Porque ela é uma pessoa ansiosa, uma pessoa precipitada, uma pessoa que ela perde muito, porque ela não sabe esperar. E esse esperar não é um esperar simplesmente por si só, não. Existem maneiras de se esperar uma coisa. Por exemplo, ele está dizendo aqui, esperei com paciência no Senhor. Primeira coisa, nós devemos esperar em quem? Às vezes, quando nós esperamos no ser humano, num amigo, na esposa, no marido, no pai, na mãe, no filho, às vezes nós nos decepcionamos. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas limitações. E às vezes nós temos a mania de esperar muito mais do que aquela pessoa pode nos oferecer. Nós criamos uma expectativa e esperamos além daquilo que aquela pessoa tem para nos dar, tem para nos oferecer. E aí então nós dizemos assim, aquela pessoa me decepcionou. Não, você se decepcionou, porque foi você que colocou uma esperança em algo que você não tinha certeza. Então aqui, Davi está dizendo, primeiro eu esperei no Senhor, mas eu esperei com paciência. Então esse é o segredo de se esperar em Deus e receber. Porque não adianta você esperar de qualquer maneira. Você quer ver um exemplo? Tem pessoa que ela espera, mas ansiosa. Ela espera reclamando. Aí eu espero, porque afinal de contas, eu não tenho outra alternativa, então eu vou ter que esperar mesmo. Ou seja, ela está esperando murmurando, reclamando. Então essa não é a maneira correta de esperar as coisas de Deus, não. Então, com ansiedade, eu estou esperando em Deus aquela minha bênção, mas eu estou tão ansioso, eu já não aguento mais. Está errado.
Por quê? A palavra do Senhor diz que a ansiedade, né, a pressa, não é de Deus. Se fosse uma coisa boa a ansiedade, Deus não diria para a gente tirar do nosso coração. A palavra do Senhor diz: tirai do seu coração a vossa ansiedade, lance a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem preocupação com você. Não é para você estar preocupado, não é para você estar ansioso, porque a ansiedade, na verdade, é uma demonstração de falta de confiança em Deus. Então eu estou ansioso, eu já não aguento mais esperar, eu estou achando que Deus está demorando muito. Ora, a palavra do Senhor diz: não estejais ansiosos, preocupados, inquietos por coisa alguma. Apenas apresenta a Deus, ore e faça como Davi, espere. Você tem que aprender a esperar, meu irmão. Talvez muitas coisas na sua vida não deram certo, porque se você sempre foi uma pessoa muito ansiosa, você nunca teve paciência de esperar. Quando você esperou durante um tempo, mas aquela ansiedade, de repente, fez com que você não esperasse o tempo necessário. E esse, às vezes, é o problema. Nós estamos até esperando em Deus, mas a ansiedade é tão grande, o nosso coração está tão ansioso, que nós não esperamos o tempo necessário. E aquela ansiedade, aquela precipitação, pode nos trazer um prejuízo muito grande. Porque nós sabemos que nós temos um inimigo espiritual das nossas vidas, né? Ele está sempre esperando uma oportunidade para causar um mal na nossa vida. Então, quando ele vê a nossa ansiedade, isso é uma demonstração de falta de fé, uma demonstração de que eu não sei esperar em Deus, perdão. O que acontece? Ele aproveita essa ansiedade que se torna uma porta para ele. Para quê? Para ele lançar uma proposta para você. Para ele lançar, por exemplo, uma proposta de um jeitinho diferente para você receber aquilo, um jeitinho diferente para você conseguir aquele sonho, aquele plano que você tem no teu coração. E geralmente nesse momento, a gente toma a decisão errada. A gente acaba, ao invés de esperar para Deus dar a direção para a gente, para Deus mostrar o melhor caminho, a gente se cansa de esperar e acaba escolhendo o caminho. E a Bíblia é muito clara: existem caminhos que parecem bons aos nossos olhos, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. E às vezes no momento a gente até toma uma decisão que resolve momentaneamente, mas a gente pode estar trazendo um problema muito mais sério para a nossa vida. Eu já vi casos, por exemplo, de pessoas de Deus, pessoas que estavam, por exemplo, na igreja buscando a Deus, que ele não teve paciência de esperar a bênção de Deus chegar até ele, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus nos alcança, então eu tenho que esperar para a bênção vir sobre a minha vida, né? Não adianta eu correr atrás da bênção, que também não funciona, então eu tenho que esperar, eu tenho que ter paciência para que a bênção de Deus chegue até mim. E tem pessoas, por exemplo, eu já vi história de que ela não teve essa paciência. O que aconteceu? Ela acabou procurando outros caminhos. Mas me indicaram ali uma simpatia, um benzimento, uma feitiçaria, um trabalho ali que resolve. Aí a pessoa foi, realizou aquilo e acabou funcionando no momento. Mas o que acontece? Foi a direção de Deus? Não, porque ela não soube esperar a direção de Deus. São coisas que desagradam a Deus. Mas a pessoa, naquela ansiedade de resolver o problema, ela foi pelo caminho que ela achou melhor. Ao invés dela ouvir aquilo que Deus tinha para ela, esperar Deus falar com ela, ela ouviu um amigo, um vizinho, alguém que deu uma indicação e tomou a decisão errada. Aí foi lá, fez um trabalho, fez uma feitiçaria e ela diz: olha, resolveu o meu problema, e até saiu da igreja. O que acontece? Nós sabemos que muitos males na vida do ser humano são causados por espíritos malignos, demônios mesmo. E, por exemplo, aquele mesmo demônio que causou aquele mal, ele pode tirar aquele mal da pessoa, para poder enganar, para achar que aquilo é uma coisa boa. Já ouvi histórias assim: mas a pessoa foi lá e fez aquela feitiçaria, aquele trabalho, e resolveu, ela foi até curada. Ela pensa que foi curada. Na verdade, ela arrumou um problema muito maior, uma doença muito maior, que a pior doença que existe na face da terra é uma doença chamada pecado, que nos separa de Deus e nos lança no inferno. Então, às vezes, a pessoa, naquele momento, ela toma uma decisão precipitada. Por quê? Ela não esperou com paciência, não esperou o tempo suficiente. É como aquela pessoa que está orando, está esperando arrumar uma pessoa para se casar, formar uma família. Então ela está orando, esperando em Deus. Mas num determinado momento ela está tão ansiosa, tão aflita: eu já não aguento mais. Aí a primeira pessoa que ela vê fala: não, esse menino é de Deus, aquela menina é de Deus, então está tudo certo. É uma pessoa que tem um bom comportamento, é uma pessoa que busca Deus, então vai dar certo. Não, não é bem assim.
talvez não é aquela pessoa que está preparada para ela. Porque às vezes, mesmo uma pessoa sendo de Deus, tendo um ótimo comportamento, são pessoas muito diferentes, que têm hábitos, costumes muito diferentes. Então, como é que você vai viver com uma pessoa que você não tem nada em comum com ela? Acaba se tornando uma convivência muito difícil. Mesmo apesar da pessoa ser de Deus, às vezes está até na mesma igreja, mas não é compatível, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são de famílias diferentes, têm criação diferente, têm costumes diferentes, né? Tem culturas diferentes. Então, muitas vezes não dá certo. Poxa, pastor, mas a pessoa é de Deus, ele era de Deus, ela era de Deus, por que não deu certo? Porque você não soube esperar da maneira correta, você não soube esperar com paciência. Que tomou a decisão errada. Tomou a decisão antes que Deus dissesse para você tomar. Você se antecipou à vontade de Deus. Então, ao invés de você esperar Deus trazer a bênção até você, você quis pegar com as suas próprias mãos. E o melhor é sempre receber as coisas das mãos de Deus. Não receba de outra mão, não. Não receba das mãos do inimigo. Não receba das mãos erradas. Não tente dar um jeitinho para sair daquela situação difícil. Davi estava numa situação muito difícil. Ele diz: Deus me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. Meu irmão, às vezes numa situação muito desesperadora, a gente quer dar um jeitinho. A primeira mão que aparece para ajudar a gente pega. E não é assim. Não adianta você sair de uma situação difícil de maneira errada, de maneira, digamos assim, que não é lícita diante de Deus, porque você vai com certeza arrumar um grande problema para a sua vida. Não adianta, o fim não justifica os meios. Não, o único meio de você realmente sair de uma situação difícil garantida é através do Senhor. E aqui ele diz assim, olha que interessante: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, me ouviu, né? E tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, ele saiu daquela situação firme, ele saiu daquela situação com uma garantia que ele tinha tomado a decisão certa, esperado o socorro do lugar certo. Você teve aquela sensação de que você até resolveu um problema, mas parece que você não tem certeza se você tomou a decisão certa, na hora certa, parece que fica sempre aquela pulga atrás da orelha. Sabe o que é isso? É um sinal de que você não soube esperar o tempo suficiente, que você não esperou com paciência em Deus. Você até resolveu aquela situação, mas parece que você não dorme com a cabeça no travesseiro tranquila. Parece que de vez em quando vem aquele pensamento: será que eu tomei a decisão certa? Na maioria das vezes, não tomou a decisão certa. Por quê? Não soube esperar com paciência. Tem que saber esperar com paciência, meu irmão. Olha o que diz aqui: ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Ele saiu daquela situação com segurança. Quando você sai de uma situação, quando você resolve um problema, mas você fica inseguro, você fica pensando: será que eu fiz certo? Será que eu poderia ter resolvido de outra maneira? É porque você está inseguro. E se tem a insegurança no teu coração, é porque não foi Deus que dirigiu você naquela hora. Deus, quando Ele ouve a nossa oração, traz a resposta e resolve aquele problema, Ele coloca no nosso coração o quê? Segurança. Como Davi disse, Ele firmou os meus pés numa rocha, firme, seguro, sem nenhuma sombra de dúvida. Eu tomei a decisão certa, por quê? Eu orei a Deus, Ele me respondeu, eu esperei a resposta de Deus, tomei a decisão correta, Deus me livrou e eu estou seguro. E diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca. Tudo novo, a coisa ficou diferente. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, o temerão e confiarão no Senhor. Por que ele está dizendo isso? Ele está falando do testemunho dele. Como eu e você estamos lendo esta palavra hoje, ele está dizendo assim: aquela pessoa que souber da minha história, aquela pessoa que pegar o meu exemplo e ver aquilo que Deus fez na minha vida, como nós estamos vendo hoje através dessa palavra, essas pessoas, ele está dizendo aqui, vão temer e vão crer no Senhor. Ele está dizendo, confiarão no Senhor. Essa palavra está aqui para nós hoje para trazer confiança ao nosso coração. Confiança de quê? Confiança de que, se nós soubermos esperar com paciência da maneira certa, nós vamos alcançar o melhor de Deus. Um exemplo contrário a isso aconteceu, por exemplo, com Abraão.
Abraão fez uma promessa para ele e para Sara, sua esposa, ia dar um filho para eles. Mas Sara já era uma senhora, já, né, avançada de idade, já tinha passado, né, da sua vida fértil, seu tempo de vida fértil, né, no caso, e chegou um momento que ela estava esperando em Deus, esperaram por alguns anos, mas chegou um tempo que eles perderam a paciência. Sara perdeu a paciência. E qual foi a proposta, então, que o inimigo colocou no coração de Sara? Sara falou assim para Abraão: Abraão, faz o seguinte, está demorando muito, a gente já esperou tanto tempo, faz o seguinte, pega a nossa escrava e tenha um filho com ela. Pelo menos aí vai multiplicar a tua geração, a tua semente, né? Você vai ter um herdeiro e vai dar tudo certo. E não deu tudo certo. Abraão foi pelo conselho de Sara, se precipitou também, e o que aconteceu? Daquela escrava surgiu o Ismael, que deu origem aos ismaelitas, um povo tremendamente inimigo do povo de Deus. Então Abraão, na verdade, só arrumou problema para a vida dele. Depois essa escrava foi embora, Ismael também se foi, e foi um problema sério na vida de Abraão. Ao passo que, se ele tivesse esperado com paciência, ele teria recebido a bênção de Deus. E ele até recebeu depois. Porque depois, então, Deus cumpriu a promessa. Depois de um tempo, né? Depois de mais um tempo esperando em Deus, Deus falou de novo com Abraão: Abraão, eu não te prometi? Tenha paciência. Aí então, Abraão teve um pouquinho mais de paciência. Então, Deus deu o filho tão prometido a Abraão. Então, isso é um exemplo para nós, que nós devemos esperar com paciência. Às vezes, quando a gente perde a paciência, nós estamos perdendo o melhor de Deus. E não é só isso. Além de perder o melhor de Deus, nós acabamos trazendo o pior para a nossa vida. E muitas vezes são consequências para toda a vida. Consequências para uma vida inteira. Aprenda a esperar em Deus, mas com paciência. Se você tem andado ansioso ultimamente, preocupado, com o coração aflito, mas há tanto tempo que eu oro, há tanto tempo que eu peço para Deus, é a conversão, é a cura do familiar, é uma bênção financeira, é uma mudança no meu casamento, uma mudança na minha família. Espere com paciência, porque você não está tendo paciência. Se você tem reclamado, se você tem andado aflito, ansioso, você está perdendo, você está atrasando a tua bênção. Tira essa ansiedade do teu coração. Aprenda a fazer como Davi. Esperei com paciência no Senhor.